Glória a Deus. Estamos aqui aprofundar um pouquinho a nossa raiz, mais um pouquinho no nosso enraizando. Há 15 dias atrás estivemos aqui, semana passada estava um pouco longe para a gente vir, não deu, né? E hoje nós vamos dar continuidade aqui no nosso treinamento. Falando desse bicho-papão, né? Bicho-papão aqui, líderes, né? É um bicho-papão, parece. Eu fico pensando, se você olhar para as promessas, se você olhar para o que Deus fez através de homens e mulheres igualzinho você, tanto na palavra de Deus como nos nossos dias, se você olhar por esse ângulo, vai te dar apetite, vai te dar mais vontade. Fico imaginando Josué, o servinho de Moisés, só servia Moisés. Ele não profetizava, ele não pregava, ele não fazia nada, ele servia Moisés. Acho que a tarefa mais especial que ele teve foi ser espia, junto com mais 11, que foi lá em Jericó. Foi na terra prometida, olhar a terra prometida para falar para Moisés como era a terra. Moisés não queria saber se era difícil, se era fácil. Moisés só falou, vão lá e olha a terra. E ele olhou a terra e viu que a terra era muito boa, e tinha gigantes, mas a terra era muito boa. E só ele e Caleb viram o lado bom, os outros 10 viram o lado ruim. Mas ele foi perseverante, foi confiante. Não, Deus vai nos dar, lá é difícil, mas Deus vai nos dar. E nós vemos que depois de alguns anos, ele se tornou o substituto de Moisés. E ele foi um grande homem. O nome Josué significa Deus é salvação. E é o nome de Jesus também. Então no Antigo Testamento, Jesus é Josué. Jesus é em grego, Josué em hebraico. Então você vê, ele apenas serviu Moisés. Ele não almejou isso, tanto que é por isso que eu acho que Deus fala tantas vezes para ele: ô Josué, não tenha medo. Josué, eu sou contigo. Josué, esforça-te, tem bom ânimo. Olha Josué, eu vou dar a terra para você. Você só tem que fazer o seguinte, Josué: medita na palavra que eu te dei, dia e noite, e não se desvie dela, que ela não saia da tua boca, eu vou te dar tudo isso por herança. Então Deus estava sempre motivando. A impressão que eu tenho é que Josué era do tipo que precisava ser empurrado, precisava dos empurrãozinhos, né? E Moisés já chegou num certo nível da vida dele que ele tinha que ser segurado, que ele começou a ir muito para frente. Antes eu tinha uma teoria, eu falava assim: é melhor eu ter que segurar alguém do que eu ter que empurrar, né? Mas hoje eu caio por terra essa teoria. É melhor nem empurrar e nem segurar. É melhor que a pessoa ande no centro da vontade de Deus. Né? Isso é que é o melhor. Então, veja a tua vida como Josué. Deixa Deus trabalhar. Não olhe para as suas capacidades. Seja de verdade um cristão autêntico, que dê bom testemunho, que seja fiel. E o resto, deixa Deus fazer. Porque de verdade, eu não acho nenhum líder na Bíblia realmente capacitado. Todos eles eram incapazes, humanamente falando. Mas eles estavam disponíveis. Eles deixaram que Deus os usasse. Eles eram pessoas de testemunho. Homens fiéis, de bom testemunho. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nesse versículo de 2 Timóteo 2,15, não tem, seja uma pessoa altamente capacitada, seja uma pessoa que fale muito bem, seja uma pessoa que saiba liderar, que tenha dons administrativos, que tenha passado pelos melhores cursos e faculdades. Não, ali fala apenas que você tenha um bom testemunho e que você maneje bem a palavra, porque afinal de contas é o nosso único instrumento,
é a palavra de Deus. Se você domina a palavra de Deus, você sabe achar, você sabe interpretar pela tua oração, o Espírito Santo vai te orientando a cada dia, você está pronto, você está preparado. É isso que Deus procura. A Bíblia diz que os olhos de Deus passeiam pela terra assim, ó, como o meu está passeando, procurando, sabe o que? Fiéis. Os olhos de Deus passeiam pela terra procurando os fiéis. Basta que você seja fiel. Deixa Deus fazer o restante. Amém, querido? É muito bom ser instrumento na mão de Deus. Você deixar Deus te usar. Você vê com alegria o fruto do trabalho. Ainda que haja um certo desgaste, você realmente vai precisar negar algumas coisas. Não tem como te enganar nisso, mas é muito recompensador, muito recompensador. E o que é mais gostoso, quando você chegar lá na glória, você vai receber o seu galardão, porque tem. Jesus morreu por causa de uma promessa. Jesus, ele morreu porque havia um prêmio para ele também preparado. Deus premia cada um de nós. Deus premiou Jesus, deu-lhe um nome que é sobre todo nome. Deus te abençoa. Quando você cuida dos negócios do Pai, pode ter certeza que o Pai cuida dos seus negócios. O Pai cuida da sua família, cuida das suas finanças, da sua casa, cuida da sua saúde, da sua segurança. O Pai cuida dos seus. Porque nunca se viu nem nunca se ouviu um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Então espere no Senhor, que Ele vai fazer pela tua vida, enquanto você está trabalhando em prol do reino dele. Eu fico pensando no pescador Pedro, quando pergunta para Jesus e fala: eu larguei pai, mãe, meu barco, minhas terras, minhas propriedades para te seguir, o que é que eu vou ganhar com isso? Jesus falou: Pedro, fica tranquilo, 100 vezes mais nessa vida e por fim a vida eterna. Hoje imagina o Pedrão lá no céu dando risada. Oh, aleluia, com seus galardões lá, né? Imagino eu, porque ele realmente levou isso a sério. Ele até tentou desistir. Jesus morreu, ressuscitou, apareceu para ele, ficou 7 dias sem aparecer. Ele: vou pescar. E aí foi pescar no 7º dia e voltou à sua atividade anterior, né? Provavelmente para dar uma espairecida, né? Foi lá pegar o barquinho, pegar uns peixes, não pegou nenhum. Passou a noite toda e não pegou nada. Mas quando ele volta, Jesus está lá na praia com pão e peixe preparado para ele. E mais uma vez ele tem contato com o mestre. E o mestre fala para ele: olha, Pedro, tu me amas? Fala 3 vezes, entrega na mão dele as chaves, né? Fala: olha, Pedro, te entrego as chaves, né, do reino. Glória a Deus. Imagino Pedrão, né, lá no céu hoje, né, glorificando ao Senhor por ter escolhido ser um instrumento. Não havia capacidade nele. Ele era um pescador muito hábil na sua arte de pescar, mas não era nada bom em liderança. Aliás, Pedro era o típico pastor que esvaziava a igreja, né? Se ele não deixasse o Espírito Santo entrar nele como entrou depois, porque a igreja dele começou pequenininha, começou com 3.000 já, né? Depois mais 5.000, tudo de uma vez assim. Antes ele era membro de uma igreja de 120, de repente tinha 3.000 mais 5.000, né? Então ele não tinha a capacidade nele, mas o Senhor o capacitou. Creia nisso, amém? Na semana passada, né, nós falamos sobre princípios poderosos para os líderes. Só recapitulando um pouquinho, na última lição nós falamos que nós estamos em preparação para a colheita. Então há necessidade que venham ceifeiros. Eu queria que você enxergasse o que eu estou enxergando, o que o presbitério está enxergando. Eu queria que você visualizasse essa igreja num patamar muito além. Não que tenha sido ruim, nada foi ruim no passado, mas eu estou dizendo porque Deus, Ele quer salvar. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus é que todos se salvem. Ele quer salvar. Então nós estamos no centro da vontade de Deus quando a gente quer alcançar. E para isso precisa de colher. As vidas estão prontas para serem colhidas. Depende dos trabalhadores.
coloque-se à disposição. Seja um líder de célula, seja um multiplicador da visão, seja um discipulador, seja um pai, uma mãe espiritual. Nós precisamos viver com esse propósito, de alcançar os perdidos. Se a gente continuar numa zona de conforto, você que está aqui, você que ouve pela internet, se a gente continuar na zona de conforto, a Bíblia diz que Deus tira o nosso castiçado. Ele tira e dá para outro. Pegue, faça isso, alcance os perdidos. Não fique na sua célula, na zona de conforto. Tá bom, a comunhão está gostosa, é isso aqui mesmo. Não é para ser assim. Nós precisamos crescer e com qualidade. Em primeiro lugar, alcance essa qualidade no seu cristianismo e vamos multiplicar isso. Nós precisamos alcançar as pessoas. A prática do discipulado é a forma que Jesus ensinou para que quase ninguém se perca. Quase, porque nem Jesus conseguiu segurar os 12. Um se enforcou, né? Traiu ele. Então, o acompanhamento pessoal é muito importante. Isso nós vamos falar mais para frente, daqui a pouco. Não é responsabilidade só dos pastores, nem só do líder da célula. É responsabilidade de toda a igreja, um cuidar dos outros. Quando o papai e a mamãe precisam dar uma saída, geralmente o filho mais velho, a filha mais velha, fica em casa e cuida dos irmãos, né? É a mesma coisa, né? Os irmãos cuidam dos irmãos. Um irmão um pouquinho, que está 2 passos na frente do que está 2 passos atrás, já está 2 passos na frente. Já pode ajudar o que está 2 passos atrás. Então, a necessidade de nós orientarmos as pessoas, acompanharmos. E precisamos nos colocar como pais e mães espirituais. Então, tem o primeiro passo, que é o irmão cuidando do irmão, e chega no segundo passo, onde realmente você vai exercer autoridade espiritual sobre alguém. E ali você vai cuidar daquela pessoa mesmo. Você vai nutrir aquela pessoa na palavra, na oração, na intercessão, e vai fazer um clone de você. Pai e mãe espiritual, você gerar uma vida através da sua vida. Então, isso é o que nós falamos há 15 dias atrás. Quem não ouviu, ouça lá na internet. Devemos ver a igreja como pessoas. Então agora, hoje, o assunto começa por aqui. Então, um líder, princípios poderosos de liderança, é você enxergar que a estrutura do templo, ela é legal, mas o mais importante na igreja do Senhor realmente são as pessoas. Se não está bom para as pessoas, pode ser a igreja de pedras preciosas, pode ser a igreja mais linda que não está bom para Jesus. Então, enxergar pessoal em primeiro lugar poderia ser chamado de resistir ao mito do santo templo, o santo templo, a igreja santa. Não, a igreja santa são as pessoas. Então, quando nós olhamos para isso, nós investimos o foco correto. Você quer ver onde a gente erra bastante nisso? A gente vai fazer um evento. Vai fazer um evento qualquer. Casados para formatura de casados para sempre. Encontro de homens, de mulheres. A gente gasta horas e horas e horas e horas na estrutura, nas fitinhas, nos preparativos, na limpeza. Tudo isso perfeito, muito bom. E quanto tempo de verdade a gente gasta orando pelas pessoas que vão estar naquele evento? Já parou para pensar nisso? Como é desproporcional? Chega a dar 6, 8 horas de trabalho, às vezes, uma preparação de um evento, trabalho contínuo. Se somar cada pessoa, então, aí dá bastante. E quantas horas a gente orou pelas vidas? Então, a gente realmente valoriza muito o templo, a estrutura, as coisas, e esquece do principal, que são as pessoas. Amém, querido? Tá doendo aí? Todo líder e todo membro de igreja quer a estrutura física de sua igreja bonita, aconchegante, climatizada, atraente. Não há nada de errado nisso. O erro está quando temos prédios belíssimos, cheios de pessoas vazias.
Então, quando a gente não olha para a estrutura de um discipulado, de um irmão cuidando do irmão, a gente se preocupa tanto com a estrutura física da sua célula, lá da sua casa. Você que é anfitrião, que bom que você arruma a sala, que você faz lá um lanchinho, um cafezinho, uma bolachinha, que você deixa a casa cheirosa, que bom. Mas quanto realmente de dedicação às pessoas? Se as pessoas estão entrando e saindo vazias, não cumpriu o propósito. Então, o princípio de liderança poderoso é foco nas vidas. Olha para as pessoas. Amém? Amém. Funções básicas da igreja. A igreja ela tem a função de proclamar. Então, estou falando da igreja pessoas. Proclamar o evangelho. Adoração. Comunhão, serviço e ensino. Então, essas características precisam existir na igreja. A parte física é muito importante e bem legal, até para a gente poder receber as pessoas, elas se sentirem bem. Mas se a igreja não cumpre essas funções, essas 5 funções básicas, ela está fora do seu propósito. Se eu não falo do evangelho, eu estou fora do propósito. Se não existe adoração lá na sua célula e nem aqui no culto, se as pessoas não entram em adoração, está fora do propósito. Se as vidas não têm comunhão umas com as outras, a nossa liderança está fora de propósito. Precisamos criar links aí, conectar as pessoas. Se não há serviço, se não há ajuda, serviço não só aqui. Aqui é o serviço para que funcione as coisas aqui, mas o serviço um ao outro, um irmão ajudando o irmão. A igreja está fora de propósito. E por fim, o ensino. Se numa reunião aqui nossa, a pessoa não absorver nada que vá trazer crescimento para ela, está sem propósito a pregação. Na célula ali, líder de célula, você precisa trabalhar aquela lição que foi passada para você, e alguma coisa, ainda que seja repetição, e geralmente do que foi pregado aqui, mas que algum ensino seja tirado naquela reunião daquela quinta-feira. As pessoas têm que sair pensando em alguma coisa do que foi ensinado, porque não sei se isso é uma virtude ou um defeito, né? Mas todos nós pastores, a gente dá muita informação, é ou não é, pastor? A gente traz umas mensagens assim, recheadas, né, de versículos, de ensinamentos. E é verdade, as pessoas não conseguem absorver tudo, mas existe uma verdade central. O pastor Mário, quando prepara a lição da série, ele sempre deixa bem claro: essa semana nós estamos estudando isso. Aí está ali, aquele destaque. No meio desse destaque tem vários princípios secundários, importantes, que fala com um, fala com outro, mas toda a célula precisa sair com um ensinamento básico. Nas minhas primeiras pregações, eu errei bastante de querer dar muita informação. Então eu dava 10 pregações numa só. Se o pastor Osni pegasse apenas um dos versículos que eu preguei, ele pregava 3 meses. E eu pregava 30 mensagens numa pregação. Então a gente precisa focar num ponto. As pessoas têm que sair dali com alguma coisa realmente para praticar. O ensino tem esse propósito, a prática da palavra. Tá claro até aqui? Amém. Vamos lá. E por fim, existem muitos casos de igreja até sem templo. Então a estrutura da casa, a estrutura da igreja não é o mais importante. Tem países aí que não existe isso aqui, não existe templo. As pessoas se reúnem numa tenda, se reúnem numa praça, se reúnem escondidas em algumas cavernas. Tem lugar ainda, vários lugares do mundo que é proibido ainda. Principalmente se for um país muçulmano. Não pode ter igreja evangélica, não pode. Não se pode falar de Jesus publicamente. Até pode, só que você vai ser preso e morto. Não pode. Então o templo tem que ser desmistificado. Esse mito do santo templo. A importância, o nosso foco são as pessoas.
Se não tiver havendo crescimento das pessoas, nós estamos fora do propósito. Agora aqui é outra parte. Os santos é que são chamados para fazer o trabalho. Então tem esse mito aí também, né? O santo homem. Então tem que resistir, né? Não devemos pensar que só o pastor deve fazer todo o trabalho. Não é só o líder de célula, não é só o pastor. Não, é o homem de Deus, a mulher de Deus vai fazer e vai acontecer. Vai orar e vai cair fogo do céu. Não, todos têm que estar envolvidos nisso. Por isso que eu falo que esse trabalho aqui de quarta-feira é para toda a igreja. É para que todos estejam se preparando para estar à disposição do Senhor. Para que na reunião de célula, para que nos outros dias da semana, você seja um instrumento de Deus para ajudar as pessoas. Tem gente morrendo do seu lado. E às vezes o líder não está conseguindo dar conta. Mas você pegar o telefone, fazer uma ligação, mandar um WhatsApp, um áudio, fazer uma visita pessoal, se possível, você salva uma vida. Então não deixa na mão do seu líder de célula, na mão do pastor, vai atrás e faça, porque não existe esse mito do santo homem. Só o poderoso é que pode fazer, né, na terra, não, é o poderoso do céu. Então todos os crentes devem ser santos e operantes. Positivo e operante, amém? Todos precisam estar disponíveis. Deus tem dado dons a cada um dos seus filhos, talentos e ministérios para serem usados na edificação da sua igreja. Então, dando continuidade, né? Os 5 ofícios que Deus deu são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A única função desses 5 ministérios é equipar a igreja, para que a igreja funcione melhor. Às vezes não tem os dons, sabe por quê? Porque não tem gente disponível. Não está à disposição para ser um instrumento. Então para que o Espírito Santo vai dar, se a pessoa não vai usar? Então, apóstolo, para você não esquecer, os 5 dedos da sua mão. O seu polegar é o apóstolo, porque ele toca todos os outros. Apóstolo. O profeta é o indicador. Tem cara de profeta isso aqui, não tem? Né? Então o indicador é o profeta, né? Aí você tem o evangelista, que é um dedo maior. O evangelista como é que chama esse dedo? Médio. O dedo médio, ele tem o maior alcance. O evangelista é o que vai mais longe. Aí você tem qual ali? O pastor, né? E o mestre. Hã? Qual que você chama? Bom, eu não sei. Dedo médio, né? Tá. Aí você tem o pastor aqui no meio, entre o evangelista e o mestre. O pastor é o que cuida, é o que faz o meio de campo. E o mestre, né? O dedinho mais fino, que é o que consegue entrar nos lugares menores, né? Porque o mestre vai mais profundo, ele vai no detalhe. O evangelista não serve para ser mestre, e o mestre não serve para ser evangelista. Evangelizar todos devem, mas esse dom aí é específico, é um dom de evangelista, é o dom de mestre. Ensinar, todos devem ensinar, mas existe uma pessoa que tem o dom do ensino. Então você percebe que aquela pessoa flui no dom do ensino, assim como todos os outros. E o apóstolo, ele tem todos. Geralmente o apóstolo, o que ele faz? Ele conhece todos os outros ministérios, porque ele estabelece igrejas. Ele não é o chefe da igreja. Essa visão de que, eu era diácono, virei presbítero, virei pastor, virei bispo e agora eu sou apóstolo, né? Sou o chefe da igreja. Isso não existe. O apóstolo, ele geralmente nem fica na igreja. O apóstolo é como um missionário. Então ele vai, funda, estabelece igrejas, e lá ele forma o profeta, o evangelista, o pastor, o mestre, está tudo funcionando, e ele vai embora, fazer do começo, arrancar toco em outro lugar, para formar profeta, evangelista, pastor e mestre. Então o apóstolo, ele tem os 4 outros dons. Geralmente é assim que funciona. Então a igreja precisa funcionar dessa maneira. Para quê? Para que servem essas coisas? Para equipar
a igreja para que ela funcione. Então, se você quer dons, basta que você esteja à disposição do Senhor. Ninguém quer dom? Quem quer dom, fala amém. Amém. Estava começando a ficar preocupado. Desenvolver confiança e relacionamento. Então você pode ser cheio de dons, você pode ter um conhecimento tão profundo, mas há necessidade na igreja de que haja confiança e que haja relacionamentos. Então a igreja do Novo Testamento é edificada sobre confiança e relacionamento. Então nós estamos de verdade cuidando da vida um do outro, né? Nós estamos cuidando uns dos outros. Então precisa ter confiança e criar relacionamentos. Não tem como sermos ilhas. Tem pessoas que vêm para a igreja evangélica com o desejo assim de resolver seus problemas. Às vezes está com um casamento, saúde, emprego, ou está com medo de ir para o inferno. Vem para a igreja, mas ela não quer se envolver com a vida de ninguém e não quer que ninguém se envolva com a vida dela. Ela quer vir, participar do culto e ir embora. Desculpa, tem outras religiões para isso. Não levam para o céu. Porque o único caminho que leva para o céu é Jesus. Tem que haver relacionamento. Jesus falou assim, todos saberão que vocês são meus discípulos. Quando? Quando amardes uns aos outros. Como é que eu amo meu irmão de longe? Não dá. Amor, ele precisa, é como a fé. A fé sem obras é morta. O amor sem prática também é morto, né? Amor platônico, né? Eu te amo tanto à distância, você lá e eu cá. Nunca me aproximo da pessoa. Isso não existe. Então, um princípio de um líder poderoso é aquele que entende que há necessidade de incentivar os relacionamentos. A nossa visão prioriza relacionamentos em todos os sentidos. Aí é onde entra o trabalho, onde a igreja precisa trabalhar com a vida de cada um. Você como líder, nós como os pastores, nós precisamos ajudar a pessoa a entender que ela não pode estar bem numa área e ruim na outra, porque ela vai multiplicar esse problema. Então a família precisa estar bem, com os outros líderes. Às vezes ele é um líder, mas ele não está bem com os outros líderes. Picuinha aqui, picuinha lá, briga aqui, briga lá, está dividido. Tem que estar bem os relacionamentos. Com os liderados também, né? Os liderados precisam estar sendo conduzidos, sendo guiados ali com satisfação, entendendo que o relacionamento vai bem. Com os membros da célula, então a pessoa às vezes não se dá bem com várias pessoas, mas ali com aquele grupo ali ela não se dá bem. Precisa resolver os relacionamentos, né? Amigos não cristãos é uma pessoa que ela vive, né, no meio do mundo, está sempre cheio de amigo do mundo. Pode e deve ter pessoas, não dá para usar a palavra amigo. Amigo é bem diferente de colega. Você tem colegas, você tem pessoas até para você poder manter relacionamento e trazê-los para a igreja. Mas como são os seus relacionamentos com esses colegas não cristãos? É tumultuado? É briga? É discussão? O cara pisa no seu calo e você xinga? Entendeu? Como que são esses relacionamentos? Porque é engraçado, né? Aqui dentro da igreja todo mundo é sorridente da paz do Senhor, né? Todo mundo abraça bonito, todo mundo adora. Mas no dia a dia que a gente vê aquele colega de trabalho, ele te conhece mais do que os irmãos da igreja às vezes. Eu trabalho na mesma empresa há 16 anos. Então o pessoal lá me conhece. O dia que eu chego mal-humorado, eles já sabem que eu estou mal-humorado. O dia que eu chego feliz, eles já sabem. Eu não preciso, porque eu conheço cada um lá. A gente está muitas pessoas há 16 anos junto ali. Então esse relacionamento com as pessoas que são fora desse corpo aqui é muito importante que seja saudável. Não dá para ter comunhão, né? Porque eles são trevas. Se eles não forem cristãos, ali amigos não cristãos. Vamos trocar a palavra amigo por colega? Colega não cristão.
Então você tem que manter um bom relacionamento com as pessoas, mas não dá para ter comunhão. Você não vai abrir seu coração para um colega não cristão. Você vai abrir para um irmão de confiança da igreja, para o seu discipulador, para o seu líder, para o seu pastor. Então o relacionamento precisa ser bom em todas as áreas, de maneira que Cristo seja encarnado na vida de cada cristão. A gente vê essa palavra encarnado, a gente pensa que, nossa, reencarnação, espiritismo. Não, é encarnado. Cristo esteja, quem olha para você vê Cristo. Então Cristo está encarnado em mim, né? É isso que quer dizer. Tem mais. Primeiro e antes de tudo devemos confiar em Deus, depois devemos confiar nos nossos companheiros de trabalho e ministério. Então o relacionamento de confiança vai crescendo. Em primeiro lugar, Deus. Nós temos que ter alguém do nosso lado, que a gente possa emparelhar os escudos, né? Pensando naquela guerra medieval, em que eles emparelhavam um escudo do lado do outro, que era a infantaria ali, a frente de batalha. Quando vinham as flechas, né? Parava naqueles escudos para que o batalhão todo pudesse avançar na guerra. Então a gente tem que confiar que a pessoa que está do nosso lado não vai sair correndo, porque o escudo dela é importante para fechar. Então temos que estar com confiança com as pessoas ao nosso lado, não tem como fugir disso. Sobre lealdade, né? Vamos analisar 4 sementes de deslealdade. Para falar de lealdade, a gente precisa falar de deslealdade, porque afinal de contas, relacionamento requer confiança. Então eu preciso de pessoas leais, você precisa de pessoas leais e você precisa ser leal. Então vou falar só de 4 coisas que são sementes que nós precisamos vigiar para que a gente não esteja semeando isso. Primeira coisa, uma deslealdade é quando você não quer prestar contas. Não pode haver na igreja um espírito independente. Se alguém pergunta para você, geralmente o seu líder de célula: meu querido, por que você não veio na igreja domingo, está tudo bem? O que você tem a ver com isso? Não foi porque eu não quis, né? Não quer, ou então nunca avisa, não vem na quarta porque não quer, fica lá em casa assistindo novela, não vai na célula, falta, no domingo vem, tem uma coisa, vai fazer, não tem um espírito de prestação de contas. Isso é deslealdade. Não dá para confiar numa pessoa assim. Em todos os níveis da igreja isso tem que acontecer. E principalmente se a pessoa tem algum cargo na igreja, se ela é obreiro, faz qualquer coisa na igreja, ela tem que dar satisfação. Abre alguém Daniel 6:2, por favor. Nós precisamos prestar contas uns aos outros. Se eu tiver qualquer problema, eu vou avisar os meus pastores, vou falar: domingo eu tenho tal situação e não posso estar na igreja. Então é preciso prestar contas. Pode ler quem achar bem alto. E sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais esses príncipes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o rei Nabucodonosor elegeu 3 líderes maiores que governavam sobre os 120. Esses 120 tinham que prestar contas a esses 3. E Daniel era um desses 3. Então você vê a importância da prestação de contas, de chegar no seu pastor, você que lidera a célula, e dizer: minha célula está assim, assim, assim. De você chegar para o seu líder de célula e prestar contas, falar: minha vida está assim, 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 não vou poder participar de tal situação, quero fazer tal coisa. Você está sempre prestando contas de como está o andamento das coisas. Isso é andar em unidade. Quando você não percebe isso numa pessoa da sua célula, ou se você que está aqui não lidera e tem esse comportamento, tem que mudar, porque senão não dá. Isso é uma das coisas que te impede de você desempenhar o seu papel aqui na igreja. Outra coisa muito grave é isso aí, coração entristecido. Alguém abre Atos 8:23, que é uma semente de deslealdade que acontece na sua vida. Nós vamos falar aí de Simão, o encantador, chamado de Bar Jesus.
Atos 8, 23. Pode. Pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Isso. Então o que acontece? Simão, ele queria comprar o poder do Espírito Santo com dinheiro, de impor a mão sobre as pessoas. Ele viu os apóstolos fazendo isso, viu Pedro pondo a mão e as pessoas sendo batizados. Ele falou: olha, eu quero comprar isso aí, quanto é? Né? E aí o Pedro fala isso para ele: estou vendo que você está cheio de amargura, seu coração está doente. E aí Pedro fala para ele: ore a Deus, quem sabe Deus vai te perdoar desse mal. Aí sabe o que o Simão fala? O Simão fala: não, ora você, porque eu não vou orar não. Então a primeira coisa que acontece quando nós estamos com o coração entristecido é parar de orar. Você vê que ele não quis, depois você leia o contexto desse texto, ele não quis orar por ele mesmo, hein? Pedro falou: ore você a Deus, que Deus te perdoa. Ele falou: não vou orar não, ora você para Deus me perdoar. Não, é uma coisa muito grave. A gente fica entristecido. Quem não ficou entristecido alguma vez aqui, joga a primeira pedra. Todo mundo fica. Só que há a necessidade da resolução rápida de conflitos, sendo cristão. O que Cristo faria naquela posição? Será que ele reivindicaria todos os seus direitos, ou será que ele daria a outra face? Se a igreja olhar dessa maneira, se um casal olhar dessa maneira, então vamos baixar um pouquinho aqui, mudar um pouco o foco. Dentro de casa, o marido e a mulher demora para resolver conflito, e é onde mais tem conflito é dentro de casa, porque é onde mais a gente está exposto aos conflitos. Aí deixa passar um dia, 2 dias, uma semana, não pode. Isso gerou uma raiz terrível no seu coração. É como você morar no bairro mais perigoso dessa cidade e você deixar a porta aberta e uma placa dizendo: eu tenho uma televisão de 52 polegadas, eu tenho um iPhone, eu tenho um notebook, está tudo em cima da mesa. É mais ou menos isso que a gente faz quando a gente não resolve os problemas como casal. A gente deixa várias brechas abertas. Dentro da igreja a mesma coisa, a gente deixa brechas abertas. No relacionamento com as pessoas, mesmo sendo ímpio, nós precisamos resolver o conflito rápido. Ah, mas eu fui resolver e ele me xingou ainda mais. Você tem que entender que a palavra de Deus diz: o quanto estiver no seu alcance, tenha paz com todos os homens. Então, enquanto está na sua mão resolver o problema, resolva. Se a pessoa não quis resolver, você já fechou a brecha na tua vida, está fechado. Você vai continuar tentando resolver, mas você já fechou a brecha. Então, é uma semente muito grave essa aí. Então, é importante você resolver rápido para o seu coração não ficar entristecido. Outra coisa que acontece muito, vamos ler só Colossenses 3,15, acho que está bom. Que é insatisfação. Tem umas fases da vida da gente que parece que está tudo ruim, nada está bom, e a gente tem um espírito muito crítico, né? Tá tudo, a gente é insatisfeito com as coisas. Isso é uma semente de deslealdade que causa vários problemas na nossa vida. Pode ler. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, que sejam agradecidos. Certo? Então, ser agradecido pelo que a gente tem, não viver insatisfeito, não viver querendo sempre mais. Isso acontece, tantos casamentos são detonados na questão financeira, porque a pessoa quer ter mais do que tem. O vizinho trocou de carro, tem que trocar de carro também, insatisfeito. Você sabia que tem uma linha de pessoas bem ricas, que elas estão agora vivendo num estilo de vida que chama minimalista, ou seja, mínimo. Então ele tem um carrinho mais simples, ele gasta o menos possível, ele não consome coisas industrializadas, nada em excesso, ele vive uma vida minimalista. Então isso é um novo estilo de vida que está surgindo aí, e não é nem de pessoas pobres não, é de pessoas ricas mesmo, que estão fazendo isso.
Sabe o que acontece? As pessoas são muito mais felizes, porque você dá muito mais valor ao que você tem. Na verdade, a gente querer mais, e isso vale para a vida material e vale para a vida espiritual. Você querer algo do seu jeito, que é o próximo tópico aqui, gera insatisfação e é uma semente de deslealdade. E por fim, o espírito crítico. Então, muitas vezes em nós está aquela coisa, não, tem que ser do jeito que eu quero e na hora que eu quero, no tempo que eu quero, do jeito que eu acho que tem que ser. Então isso também causa bastante problemas na sua liderança e no seu convívio pessoal. E por fim, avalie, será que eu que não sou crítico demais? Né? Eu coloquei aí o exemplo de Judas Iscariotes. A gente olha que Judas traiu, que ele foi, devolveu as moedas, mas qual foi realmente o problema? Judas Iscariotes andou com Jesus 3 anos e meio, gente. Ele não abandonou. Ele correu risco junto com Jesus, porque os fariseus estavam loucos para pegar eles, iam pegar todos juntos, até ter um momento que ele volta lá para curar para Lázaro, e aí eles falam, mas estavam querendo te matar lá esses dias, você vai voltar? Ele falou, vou. Aí eles falam, então vamos lá para morrer com ele. Eles estavam esperando a qualquer momento morrer. Então Judas não era um covarde. A questão de Judas não era covardia, e nem era por causa do dinheiro, das 30 moedas de prata. Tanto que depois que ele tem remorso, ele joga as 30 moedas. Judas tinha um espírito crítico, assim como os outros tinham, mas no caso de Judas foi tão forte que ele foi entregar Jesus. Judas queria, assim como todos os outros, não foi só ele, que Jesus estabelecesse o reino na terra com poder. Naquela hora, destruísse os romanos, eles sabiam que Jesus tinha esse poder, ele queria que Jesus estabelecesse o reino. Tanto que eles perguntavam, quando que o Senhor restaurará o reino a Israel? Aí Jesus fala, não compete a vocês saber o tempo nem a hora. Só meu Pai que está no céu que sabe o que vai acontecer. Então Judas chegou ao ponto da crítica no coração dele ser tão profunda, que ele meteu os pés pelas mãos e pôs tudo a perder. Então o problema de Judas não era dinheiro, e não é porque ele era covarde, é porque ele realmente queria que Jesus fizesse do jeito e no tempo dele. Amém? Então um líder de sucesso, um líder poderoso, ele não pode ser uma pessoa que não presta contas, não anda com o coração entristecido, ele é alegre, agradecido, ou seja, ele não tem satisfação pelas coisas, ele não tem um espírito crítico no sentido ruim da coisa, que tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. Isso são sementes de deslealdade. Falando disso, então, como nós podemos ter uma multiplicação saudável? Estando em alinhamento de fidelidade e de lealdade. Por quê? Se eu não tiver esses princípios, eu vou multiplicar deslealdade, eu vou multiplicar espírito crítico, a pessoa não vai prestar conta assim como eu, então é importante isso estar alinhado. Acho que vai ser o último, peraí, acabando já, irmãos. Vamos falar agora então de multiplicação espiritual. Nós precisamos esperar e promover isso, a multiplicação espiritual. Viver numa célula por tanto tempo, sem esperar que haja uma multiplicação, não está correto. Não é uma visão coerente nossa. Nós precisamos estar sempre esperando a multiplicação. Semana que vem vai vir alguém. Eu vou convidar alguém, eu vou orar por alguém, eu vou promover a multiplicação, eu vou estar preparado, vou estar pronto para que essa pessoa seja cuidada por mim. Eu vou ajudar meu líder, eu sou um líder, eu vou estar preparado para poder multiplicar essa visão sobre as pessoas. Eu vou estar sempre nessa expectativa e nessa promoção de multiplicação. Então, uma chave para experimentar a multiplicação é esperar que ela aconteça. Então, se nas reuniões nunca se fala disso, nunca cita-se, né? Estamos orando, irmãos, por pessoas. Você tem orado pelas pessoas, tem orado pelos seus vizinhos, tem orado pelos seus conhecidos. Precisamos multiplicar. Eu já estou chato na célula, de tanto que eu falo isso, né? Irmãos, a gente precisa sair do nosso, conforto, a gente precisa fazer isso aqui crescer, precisamos nos posicionar, precisamos fazer. Eu sempre
célula sim, célula não. Estou sempre citando isso, porque eu espero mesmo que isso aconteça. E é importante que todos tenham essa visão, que você esteja esperando essa multiplicação. Então, para que isso aconteça, líder, é preciso treinar o maior número possível de líderes, como preparação para as futuras multiplicações das células. Então, se nós temos uma visão de crescimento, nós precisamos de líderes preparados. É lá na célula que você faz isso. Você põe a pessoa para orar uma semana, na outra semana põe ela para dirigir o compartilhar, na outra semana você põe ela para organizar o louvor, na outra semana você põe ela para, olha, liga para fulano de tal, faz o meio de campo, entendeu? Você vai preparando as pessoas para que elas estejam crescendo como úteis dentro da célula. Rapidamente ela vai pegar gosto daquilo e ela vai começar a se preparar melhor. Então, se a gente quer multiplicar, eu preciso ter a liderança multiplicada em primeiro lugar. Então, na nossa visão, o ideal, agora aqui vai ser chocante, né? Mas essa é a visão, que a célula se multiplique pelo menos uma vez por ano, no mínimo. O ideal, 2 vezes por ano. A gente chega lá, uma hora a gente chega lá. Esse é o nosso parâmetro ideal, que a sua célula crie uma liderança, e essa liderança seja seu líder em treinamento, e esse líder em treinamento já esteja esperando que aconteça a multiplicação. E sabe por que a gente tem problemas nas multiplicações das nossas células? Porque realmente a gente ainda não fez do jeito certo. A gente acaba multiplicando sem que todos os corações estiveram envolvidos nisso por meses, aguardando aquilo acontecer. A multiplicação que deu muito certo foi a da célula Peniel, né? Deu muito certo, porque o Marcos e a Lula foram preparando, mês após mês, foram falando, foram orientando. Preparou lá o Eduardo Eliette, preparou o Rodrigo Carvalho e a Priscila, e as células estão uma bênção. Funcionou, não teve, que eu saiba pelo menos, não soube de nenhum problema. Teve um problema? Alguém ficou, dodói, porque multiplicou? Não teve. Então o que acontece? É assim que tem que acontecer, mês após mês. Precisamos ganhar, e é projeto Natanael, é fazer um jantar, é fazer um evento, é fazer qualquer coisa para as pessoas virem, a célula ir crescendo. Mas não basta que as pessoas venham. Todos os integrantes da célula precisam estar envolvidos nessa multiplicação desde o primeiro dia da célula. Aí a coisa funciona. Amém? Glória a Deus. Uma coisa importante para a tua célula funcionar bem também é isso aí, é ser flexível e criativo. A síndrome da caixa preta, né? A síndrome da bitola, a síndrome, da régua, precisa cair por terra. Claro, existe um parâmetro, existe pelo menos uma linha básica que a gente segue. Mas cada célula tem uma característica. Então a importância, você tem que ver ali o seu público, né? Por exemplo, a célula aqui do Brandão e da Eliette tem uma característica, assim como a do Rodrigo e da Priscila, tem um monte de pré-adolescente. Então eles têm que se virar nos 30, os dois, para fazer uma célula que agrade gregos e troianos. Tem que fazer de uma maneira que não fique enfadonho para as crianças, que não fique chato para os adultos. E eles dão um jeito lá, né? Eles dão um jeito, as crianças estão lá, loucas para que chegue a hora da célula, que eu saiba, eles estão com muita sede. Então precisa haver essa criatividade, essa flexibilidade, né? Nós vamos falar já, mas o mais importante numa célula não é assim, essa aqui tem que ser uma célula de casais. Não, essa célula tem que ser só de jovens, essa só de adolescentes. Mas se Deus formou aquela célula mista, homogênea, foi Deus que mandou lá 2, 3 casais, 5, 6 crianças que vão sozinhas, pré-adolescentes, mandou um jovem lá de 18 anos que é solteiro, e está todo mundo feliz ali. Por que a gente vai quebrar isso? Se Deus enviou para aquela célula esse grupo de pessoas, você percebe que tem que haver essa flexibilidade em nós? Se a gente engessar, a gente impede o trabalhar do Espírito Santo. Então é legal ter uma célula de jovens, e nós temos. É legal ter uma célula de adolescentes, e nós temos.
Mas não necessariamente, porque foi um adolescente para a sua célula, eu tenho que tirar ele de lá e colocar na célula de adolescente. Pode ser que eu mate ele. De repente ele pode vir, fazer uma experiência, se gostar, pode ficar, nenhum problema. Você também não vai ficar melindrado, porque perdeu um membro da sua célula. Não perdeu, você ganhou. Ele foi para um lugar onde ele está mais, se sentindo mais ambientado. Mas e se não? Por exemplo, tem crianças, tem adolescentes, jovens, que eles gostam muito mais de estar entre adultos. Eu sou um exemplo desse. Eu nunca fui criança, acho. Eu sempre estive no meio de adultos. Acho que por ter sido criado quase como filho único, porque quando eu fui para a casa da minha mãe de criação, meu irmão, que na verdade era o caçula, e eu tomei o lugar dele, ele rapidamente foi enviado, poucos anos depois, para um colégio interno de padre, e estudou até o 8ª série lá. Então eu fiquei praticamente filho único. Então eu só conversava com adulto, não tinha muito papo de criança. Então eu sempre ficava no meio dos adultos, sempre. Então às vezes você tem uma criança, um adolescente, que ele se integra muito bem no meio dos adultos. Para que quebrar isso? Então tem que haver essa flexibilidade. Então peça sabedoria para permanecer criativo. Tem célula que faz dinâmica toda quinta-feira. Tem célula como a minha, que eu não tenho muito jeito para isso, acabo não fazendo, era para fazer. Quem sabe Deus levanta um líder lá, uma líder lá que consiga fazer melhor. Mas às vezes a célula é mais formal, as pessoas são mais formais, sei lá, está todo mundo já com o gelo quebrado. A dinâmica é para quebrar gelo. Então, criatividade, para que a célula funcione bem. Cuidado para não ter uma mentalidade de forma de bolo, bitolada, querendo que tudo saia quadradinho ou redondinho. Então tem que começar cravado, tem que fazer uma oração bem formal, tem que cantar um louvor, o louvor tem que ser exatamente assim, depois tem que orar pelos enfermos exatamente assim, depois todo mundo tem que sentar e cada um tem que falar exatamente assim. Não, isso é muito duro esse negócio. E se de repente ali na hora do louvor você começa a sentir o fluir e você começa a orar ali, você vê que as pessoas estão orando mais, ali no meio do louvor mesmo você já pega o óleo, já começa a ungir as pessoas que você já sabe que estão doentes, sei lá, você deixa o Espírito Santo conduzir. Você não vai deixar de ministrar a palavra, você não vai deixar de orar, mas pode ser que tenha uma célula que o Espírito Santo mova de uma outra forma aquele dia. O importante é você estar sensível, não pode ser quadradinho, bitoladinho. As formas, elas são bem confortáveis. É bem mais fácil para nós liderarmos debaixo de uma regrinha bem rígida, é ou não é? Quem lidera sabe, Você já sabe exatamente o que você tem que fazer em cada momento, é tudo muito mais fácil. Mas quando você deixa o Espírito Santo trabalhar, você realmente vê que todos saem muito mais edificados daquela reunião. Vamos quebrar as formas, amém? Amém. Mas pode seguir ainda uma liturgia, mas não precisa ser tão rígido. Então deve haver flexibilidade para que na mesma igreja coexistam células homogêneas e células heterogêneas. Eu já falei, Uma célula que tem adulto, que tem criança, que tem casal. Então pode ter as duas situações sem problema nenhum. E por fim, relacionamentos, afinidades, vinculações são mais importantes do que a estratificação etária e de gênero que valorizamos. Não falei em línguas. Aquilo que eu falei. Está tendo afinidade? As pessoas estão indo bem naquele grupo? Isso é mais importante do que você pensar assim, não, jovem é com jovem, adolescente é com adolescente, casal é com casal. Está dando certo? Relacionamento está acontecendo? As pessoas estão tendo afinidades? Você percebe que houve um vínculo ali? Você percebeu ali que aquele casal teve um vínculo ali com aquele jovem? Está orientando, de repente aquele jovem viu naquele casal o pai e a mãe que ele não teve. Opa, está dando certo, a coisa está tendo vínculo, as pessoas estão fluindo entre si. Amém, glória a Deus, está funcionando a célula, é para ser assim.
do que esse palavrão aqui, né? Estratificação etária e de gênero que valorizamos. Então você estratificar por idade, ou masculino, feminino, casal, jovem, entendeu? Não é esse o objetivo. É o último. Para que tudo isso aconteça de uma forma boa, é isso aí. Precisamos capacitar o povo de Deus. É o que a gente está tentando fazer aqui, você tem que fazer na célula. Então, um bom líder de célula sempre prepara a sua substituição no trabalho. Se você não puder ir numa reunião de célula, a célula vai acontecer ou não vai acontecer? Vai? Então a sua célula está funcionando. Porque tem alguém lá de backup seu, está pronto para conduzir a célula? Então, glória a Deus. Então, sempre precisa, você tem que andar com a visão de substituição. Eu preciso ser substituível. Até porque Deus pode querer te levar para outros patamares. Deus pode querer te levar para outra cidade, para um cargo que tenha mais responsabilidade na igreja. Deus pode querer levar você para o céu. Não é? Amém? Essa é a maior promoção, é essa. Essa é a melhor. Aleluia. Então nós precisamos estar pronto para que isso aconteça. Então lá na sua célula precisa ter alguém pronto. E como líder, não faça nada que alguém mais não possa fazer. Então ali a gente precisa estar sempre multiplicando, ensinando aquilo que você faz para que as pessoas consigam fazer. Então, exemplo, na sua célula, você é uma pessoa mais culta, fala bem, mas você percebe que o nível escolar de toda a célula é muito mais baixo. Então o que acontece? Você não precisa também abaixar o nível, porque é legal a gente levantar o nível das pessoas mais próximo, já que se você tem algo melhor a oferecer. Mas se você sobe demais o nível, aquelas pessoas vão morrer de medo de um dia te substituir. Porque ela vai ter vergonha de falar a gente fomos. Você não precisa falar a gente fomos. Nós fomos. Mas se você fala muito rebuscado, né? Se você fala muito difícil, primeiro que eles não vão entender o que você está falando, né? E depois que eles, o quê? Não vou conseguir. Ou então, por isso que pastor não serve para dirigir célula. A gente quer trazer, né, aquelas mensagens, aquelas revelações, né, assim, profundas. E aí faz aquelas longas explanações. Você viu, né? A gente quer trazer, aqui pode. A gente quer trazer aquelas longas explanações e não é para ser assim. Porque a célula, como eu disse, ela precisa trazer uma palavra prática e aplicável. E não uma doutrina tão profunda. Eu já acabei, Lula. Não precisa não. Eu já terminei. Amém, queridos? Amém. Então, você não pode ser alguém insubstituível. Acho que resume esse slide aqui. Não seja insubstituível. E você que não lidera, procure já ir aprendendo para você liderar, para você multiplicar, para você discipular alguém, para você fazer uma visita. Pastor, eu acho que eu não quero liderar, mas se você fizer uma visita para pessoas da sua célula, você já está fazendo o seu papel, porque você está fortalecendo alguém. Você telefonar, você acompanhar, você perceber e chegar para o seu líder e falar: ô fulano, percebi que a Joaquina estava tão abatida naquela célula. E o líder: é mesmo? Nossa, não percebi, né? Você está ajudando. Aí o líder esperto vai falar: nossa, já que você percebeu, o que você acha de dar uma ligadinha para ela? Né? Depois eu vou ligar também, mas liga você. Quer dizer, a pessoa estava conectada, você esteja preparado para trabalhar na obra do Senhor. Amém, amados? Amém. E na semana que vem, se Deus permitir, não for promovido para o céu, atitudes funcionais para líderes vencedores. Amém? Por hoje é só.